E aí pessoal, tudo beleza? Hoje vamos ter um episódio diferente, tá? Para variar um pouquinho. Eu peguei para conversar hoje com um amigo meu, Fernando Bachega. O cara é um luthier, mas não é um luthier famoso, aquele cara que você olha e fala, nossa, saiu na revista internacional, né? Conhecido mundialmente. Não, ele é simplesmente o primeiro cara que eu conheci na vida que fazia guitarras e baixos. O mais legal de tudo é que ele tem uma proposta diferente. Não é aquele cara que precisa da madeira importada pra gente fazer tal coisa, preciso de todas as ferramentas. Ele é um cara que tem essa filosofia experimental, essa coisa de vamos testar, vamos fazer coisa diferente, vamos usar madeira nacional, vamos usar ferramenta improvisada, mas ele faz uns instrumentos super legais. Dá uma olhada aí pra você ver. É isso aí então, é um episódio que ficou bem grande, maior episódio do programa até agora, tá? Mas é um episódio super legal, tem pequenas dicas, vira e mexe a gente para. Eu fiz uma coisa bem informal, né, pra ir conversando, mostrando, conhecer a história dele até um pouquinho melhor, né, e ver as ferramentas que ele usa. Então vira e mexe a gente para no meio da conversa, vai lá mostrar um instrumento, vai mostrar uma ferramenta, uma dica de como trabalhar com alguma coisa específica, tá? Então é um episódio grande, mas bem legal. Vamos lá? Bom, tô aqui com o Fernando então, um cara que constrói umas guitarras. Olha aqui, tudo material que ele construiu, né? Guitarras que fazem parte do trabalho dele. Tem muito mais por aí jogado, a gente vai vendo algumas coisinhas aos poucos. Eu queria conversar com o Fernando. E aí, você está? Tudo bem? Tudo bem. Fernando, como foi que você começou, entrou nesse ramo da luthieria aí? Vários anos atrás eu comprei uma guitarra, um instrumento nível de entrada assim, no mercado. E logo que eu comprei eu levei num luthier amigo meu aqui, que é um excelente luthier. E ele fez a manutenção do instrumento, regulou tudo e tal. E na época eu fiquei pensando assim, e não com nenhum sentido de confrontar o trabalho do cara, porque ele realmente é um cara muito brilhante na luthieria. Eu pensei, será que eu consigo fazer isso aí? Né? Será que eu consigo... Eu sempre tive curiosidade de mexer em coisas de trabalhos manuais e tal. Eu fiquei curioso de como é que fazia isso. Assisti uns vídeos na internet, tal, vi algum material que estava disponível online e tal. Num determinado momento eu construí aí um protótipo do que seria um braço, que tá jogado por aí em algum lugar, usando um pedaço de caixote que eu tinha achado na rua. Assim. Um negócio muito amador e tal. Mas para aquele momento foi empolgante, assim, né? Parecia que tinha uma forma de um braço de instrumento e tal. E eu cheguei a mostrar pra ele e ele falou assim, você tá de brincadeira comigo, né? Isso aí. O cara riu de você, na sua cara. Ele tem intimidade, né? Assim, tal. Então ele falou, você tá me zoando, né? Tal. E, bom, ele é um cara profissional e tudo mais, né? Então ele trabalha com nível de exigência, né? E de fato era muito ruim, né? Mas eu me senti até um pouco desafiado, sabe? A tocar aquilo. E aí foi comprando um pouco de ferramentas e aí você compra uma ferramenta, o serviço fica um pouco melhor, e você fala, não, então você investiu mais um pouquinho e tal. E aí fiz um braço, fiz um corpo de guitarra, e fiz outro e tal. Então, basicamente assim, né? Esse aqui foi o primeiro de todos os experimentos que eu fiz com os pedaços de caixote que eu tinha achado na rua. E foi totalmente despretensioso. Madeira de caixote, aquele caixote fininho? Eu acho que era de um pallet, alguma coisa do tipo assim. Mas deu certo? Ele segurou? Não, isso nunca foi montado como um braço. Tá. Você começou a fazer e desistiu. Não, isso aqui é o que? Eu nem sei dizer o que é isso aqui, cara. Parece aquela canela, madeira porosa também, mas dura. Eu acho que até daria um bom braço de violão, sabe? Eu lembro que na época eu fiquei muito empolgado, que eu tinha conseguido fazer a colagem, né? Tinha conseguido dar um acabamento. Eu não sabia nada de trabalhar com madeira na época. Assim. Foi um experimento totalmente despretensioso.
Mas você começou assim na louca mesmo. Então, eu fiz esse teste e eu mostrei para um amigo que é luthier, que é bastante meu amigo, né? E ele falou, isso aqui é uma loucura, né? Você tá brincando comigo, né? Eu falei, então eu vou fazer um braço de verdade, né? E aí eu comecei a estudar, comprei livro, comecei a ver vídeo na internet e tal, para ver se eu conseguia fazer um braço. Aí a gente mudou para guitarra, né? Começamos a fazer um braço de guitarra com as ferramentas que tinha disponível aqui na oficina, né? Então, esse cara foi o que me motivou, né? Sua motivação foi um cara falando, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa, né? Porque eu tinha achado que a colagem tinha ficado muito boa, né? E eu falei, fazer esse redondo do braço e tal. Aqui, ó, o scarf joint, né? Você fala aqui, né? Isso, que é uma coisa um tanto quanto avançada de se fazer. Eu logo já testei fazer isso, cortei com o serrote mesmo e tal. Ficou bom, né? Tinha plena manual, tudo como que era? Não tinha. Basicamente só tinha furadeira e não tinha nem tico-tico aqui na oficina na época. Basicamente só tinha furadeira e o serrote. E com um estilete eu fui dando formato no braço. E, os pedaços de pinos, né? Nem serve pra fazer braço. Embora eu acho que pra um violão ficaria legal. Mas acho que aguentaria, né? Um braço desse tá com cara... Eu tenho muita vontade de uma hora ou outra investir em fazer um violão e usar o pinos. Porque eu acho que deve ser uma madeira interessante pra explorar, sabe? Sim. Eu acho que tem um preconceito muito grande com relação às madeiras. Os músicos não querem fugir do tradicional, sabe? E eu acho que tem um espectro de sabores para se explorar fora do que já tem como tradicional. E por outro lado, se faz instrumento há muito tempo, e já se testou muita coisa, né? Então, essa convergência por alguns tipos de madeira, eu acho que também não é... Não é à toa, né? Não é aquela coisa assim, só porque é o mais legal, né? Exato. Tem um motivo por trás, né? Mas a gente tem muita madeira diferente, né? Já descobrindo qual que são as características principais que a gente tem que ter numa madeira, né? Isso aqui, por exemplo, tá com veios alinhados, né? É uma madeira, me parece até resistente, né? Eu acho que isso aqui até poderia estar na condição, porque eu acho que comparado ao cedro, por exemplo, que se faz braço de violão de cedro, eu acho que é comparável, então... Em algumas peças até, eu acho que é mais resistente, até quando tem esses veios aqui marcados, a resina que tem aqui, tudo ele fica uma madeira mais dura, né? Esse lado resinoso aqui é particularmente bastante resistente. Então uma peça dessa, na hora que eu olho, eu vejo uma resistência, né, que eu não sei se seria o suficiente para um braço, né? Poderia ser, né? Dá para testar, né? Inclusive, eu acho que essa escala nem tá na medida certa. Foi só uma maluquice. Maluquice, exatamente. Né? O seu amigo luthier não tava tão errado. Definitivamente ele não tava tão errado, mas ele me motivou. Legal. Mas você guarda tudo que você faz aqui? Não? Você já... Uma boa parte das coisas, né? Muito instrumento tá na mão de um músico aí tocando, né? Então eu não tenho nada montado aqui no momento. Mas tem coisa que tá perto de encerrar, né? Começou com o incentivo do cara. De certa forma ele deu um empurrão. Então. Ele me deu dicas também, né? Ele não fez só uma crítica. Mas ele falou, tem que fazer mais assim, tem que fazer mais assado e tal. Então, ao longo do tempo a gente foi trocando umas figurinhas e tal. Né? Você começou isso foi 2000 e quanto? Final de 2007, eu acho. 2007. Nessa época, você falou de internet e tal, não tinha muito site, vídeo no YouTube, né? Muito site brasileiro, principalmente, né? Praticamente não tinha nenhum vídeo de brasileiros, não pelo menos fazendo de forma mais amadora, vamos dizer assim. O difícil, acho que quando você está começando e você vai buscar referências nos vídeos, talvez você tenha percebido isso, não sei se você vai concordar comigo, mas é achar um cara que faz o instrumento na tua realidade, ou próximo dela, né? Então, se o cara, quem tem a tupia de bancada, por exemplo, se alguém tiver a tupia de bancada, sabe quão poderoso é esse instrumento que vai fazer e tal. Mas poucas pessoas no Brasil têm esse privilégio de ter uma tupia de bancada, então você vai ter que fazer com outras ferramentas. Isso aí... Você pegou uma tupia comum e adaptou para fazer um jig para virar bancada. Acho que é o que a maior parte das pessoas no Brasil faz, né? Quando eu comprei a tupia, inclusive, foi quando você consegue fazer... Eu gosto muito da tupia. É uma máquina... Pra guitarra é uma... Para acabar as cavidades é espetacular. Realmente a qualidade do trabalho fica muito bom, né? É uma chapa de alumínio onde eu substituí basicamente a base da tupia de plástico, eu retirei, usei o mesmo padrão dos furos e construí essa base maior. E aí eu montei nessa peça que estava bastante frouxa e depois eu prendo naquela bancadinha funcional que
espreme na lateral. Isso está um pouco improvisado ainda. O certo seria ter uns parafusos aqui que eu estou pensando em acoplar essa bancada maior. Tá. Aí vira uma tupia de mesa. Vira uma tupia de mesa e serviu muito bem. É um jig fácil de fazer, aumenta muito a versatilidade da tupia, né? E eu vejo bem, é uma tupia bastante simples, né? Nada muito sofisticado. Legal. Mas é interessante que você tocou numa palavra, fazer a coisa na nossa realidade, né? E em outro momento você falou também de um nível mais amador. Né? Como que é? Eu tô vendo, você faz instrumentos no nível já bem legal, né? Mas você se considera mais um profissional, mais um amador? Como que você encara essa luteria de gambiarra? Entendi. Eu me considero um fuçador que é, assim, um pouco exigente. Porque eu peguei já muita madeira que eu encontrei na rua. Aliás, na rua a gente encontra... as pessoas descartam peças de madeira que são madeiras muito nobres. É praticamente impossível comprar em buia, mas é relativamente fácil você encontrar na rua, né? Na rua que foi descartada. Mas não fugindo da pergunta, né? Eu optei por fazer construções que fossem mais simples, certo? Por exemplo, braços parafusados, né? Instrumento feito num único bloco de madeira, sem tanto colado e tal. Eu sou um tanto conservador nesse sentido, porque aí eu acho que eu consigo chegar num nível mais próximo do que é um instrumento profissional. Eu acho que ainda faltam as coisas, né? Por exemplo, a gente não tem uma infraestrutura aqui para fazer acabamento com verniz, compressor com ar contínuo e tal. Mas, então eu opto por um instrumento um pouco mais simples para tentar chegar, vamos dizer assim, no que seria uma cara mais profissional. Tender a adaptar a minha realidade, né? E você falou de madeira. Você pega madeira na rua, você encontra madeira, você compra, qual que é a sua prática? Então, madeira eu acho que é um dos gargalos quando você quer fazer o instrumento, né? Mesmo comprar, entendeu? Eu já peguei muita madeira que estava descartada no lixo, já peguei madeira que o pessoal aqui da universidade, tem um departamento de madeiras, né, infraestruturas de madeira, então eles já me forneceram peças de madeira que eles usavam para determinada finalidade, eu acabei usando para os instrumentos, e obviamente também já comprei muitas peças, né? Nenhum dessas três coisas é muito fácil, né? Todo mundo tem uma universidade do lado, tem um departamento de madeiras para poder debater com o professor sobre isso, né? Mas nenhum desses casos é fácil, né? Comprar madeira em geral no Brasil é bastante difícil, né? A menos que seja com finalidade de luthieria, que isso normalmente são coisas caras, né? A coisa está mal armazenada, é difícil você conseguir convencer o cara para cortar no tamanho que você quer, aparelhar. Normalmente a maquinaria que o cara tem lá é para cortar madeira muito bruta, então as facas estão cegas, aí você coloca a madeira lá, estraga. Não vem num padrão de exigência que para fazer um instrumento seria necessário. Então, basicamente, é a oportunidade. A hora que você vai num lugar, você encontra aquela peça e fala, não, eu vou comprar essa aqui e tal, deixa guardada quando for usar. Tal. Muito difícil, assim, acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, para quem tá nesse nível de fuçador, né? Começar a fazer e tal. Que ou você tem o seu fornecedor que já te traz as madeiras cortadas do jeito que você quer, né? Você só, Parkerson, né? O pessoal pega a madeira específica do jeito que ele corta. Ou a gente vai depender da sorte, né? Da sorte, exato. Esse aqui é o que é esse aqui? Isso aqui é um eucalipto. Eucalipto! Olha lá, os puristas sofrendo agora. Essa madeira tem muito potencial para a construção de instrumentos. Você pode ver que ele não tem nó, né? A peça também está bastante reta e tal. Essa madeira ficou guardada aqui no relento por anos já. Isso aqui já deve ter quase 6 anos que está guardado aqui. E a peça não empena. Porque a tora passa por um tratamento que me contaram, né? Eu não verifiquei isso, né? Mas ele tem uma secagem especial. Então você consegue a madeira sem rachar, sem empenar, porque ela é cortada depois de seca, né? Então você consegue ela, vamos dizer assim, num alto padrão, né? Que ela tá... Então não é qualquer eucalipto esse aqui, né? Ele não é qualquer eucalipto, né? E se você for mexer depois aqui, você vai ver que ele é um eucalipto mais leve do que o padrão de eucalipto que se usa para fazer cerca, ou trabalhos mais rústicos. Né? Eu já fiz instrumento com essa madeira, fiz contrabaixo de 5 cordas. E eu fiquei muito, muito impressionado com a qualidade. Que parte do contrabaixo você fez com ele? Eu fiz o braço. O braço? O braço. Eu fiz uma composição de madeiras, né? Eu usei um Itaúba no centro e 2 peças de eucalipto do lado.
E eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Tanto o padrão estético, porque na hora que invernizou ele ganhou uma cor rosada muito bonita. Mas também com a questão da durabilidade, porque é um instrumento que já tem mais de 4 anos. E tá na nativa. E o braço segurou, funcionando muito bem. Então, legal. Eu achei muito bem sucedido isso. Eu acho que é um tipo de material pra gente futuro aí, promete, assim. Não é? Você não sabe qual foi o processo exato que ele passou? Eu não sei. Esse aqui quem me conseguiu foi um professor da USP, que trabalha no departamento de madeiras. Né? E esse aqui eram uns corpos de prova que eles tinham, né? Que é um lugar onde eventualmente eu dou uma mexida no lixo. Porque eles arrebentam as toras na prensa e sobram peças grandes, que cabem instrumentos dentro. O que pra eles é lixo, né? Exatamente, né? Esse aqui era um descarte, né? Esse aqui particularmente eu não vou usar porque tem os parafusos, né? Essa a broca, né? A broca da natureza, né? Um bichinho. Isso aqui é bem comum, né? Em madeira. Isso é bem comum. Acho que todas estão aí sujeitas a esse tipo de coisa. Você pega cedro, eu já peguei várias peças cheias disso. A embuia dá também. Embuia mais na borda. A parte mais mole é muito vulnerável. Assim. Curiosamente é um negócio que você pega a embuia, a parte escura tá lisinha e as bordas tá cheio de furinho. Né? Então... esse detalhe dessa madeira é que como ela tem os veios largos, compridos assim, ela tem uma tendência a lascar maior do que uma madeira que tem os poros menores. Então, você precisa entrar na lixa, por exemplo, quando tá fazendo braço, né, dando shape do braço, assim, você precisa entrar com a lixa antes, porque ela tem uma tendência, né? Você fala em relação a outras madeiras, assim. O maple passa a raspilha é um negócio impressionante. Parece que com a raspilha ele já dá um acabamento de lixa 100. Né? E essa madeira já é um pouco mais difícil de trabalhar, porque ela tem uma tendência a lascar mais. Mas conhecer a madeira, você vai. O resultado é muito bom. Trabalhando. Só de passar a mão aqui já dá pra sentir que ela vai ter um potencial legal, né? Já madeira resistente. Qualquer um que trabalha com madeira, dá uma olhada, vai ver que isso aqui é um preconceito quando você olha desse tipo de madeira. Então, aqui você diz que esse material aqui não tem qualidade. Inclusive isso aqui é feito, segundo o professor que passou isso aqui, é um padrão de exportação isso aqui. Então é feito, exportado para fazer móveis de alto padrão. Não são móveis, mas muitas são feitas com peças de móveis, né? Que sobraram aí, né? O que você achou na rua, assim, que você fala, cara, isso aqui... O que eu achei na rua? Bom, esses aqui deram uns cards, né? Isso aqui eu achei na rua. O que é? Caixa de tacos que eu uso depois pra fazer um monte de coisa, mas assim, um monte de... Que madeira que é essa, sabe? Esses são... Eu acho que isso aqui é jatobá, no caso, mas eram um monte de tacos de madeiras diferentes. Mas instrumentos, tem algum instrumento que você fez com madeira achada na rua? Tem o roxinho, que era de descarte, que é a escala da pele. Essa escala de embuia eu achei na rua. Era um guarda-roupa que foi jogado aqui perto da escolinha, perto de casa. Passei lá, voltei com a chave do feno e martelo. Típico, Quem que nunca passou? Pro corpo, normalmente eu acabo comprando. Eu já usei pino, já usei cedro, já usei freijó. Particularmente, o que eu mais fiquei satisfeito foi o pinus. Né? Eu adorei trabalhar com aquela madeira. É interessante, o pinus tem um certo preconceito, né? O pessoal mas não gosta e tal, mas... Mas o pinus também tem muitas faces, né? E esse que a gente conseguiu, comprei num cara lá em Araraquara também, era um pinus nativo, que ele vai cortar. Não é o pinheiro do Paraná, não é a araucária, é um pinus mesmo. Tem todo esse aspecto. Aliás, essa peça aqui, ela é um pedaço desse pinus. E você vê que os veios são menores em relação, por exemplo, com o meu pinus teda, por exemplo. Então, é uma madeira mais uniforme, mais resistente, porque esse aqui marca fácil com o dedo, né? Não tão fácil, eu tô achando inclusive que essa peça aqui é muito boa. Esse aqui, mas marcou, né? Mas marcou, esse aqui não tem isso, né? Ele é mais... As marcas de unha aqui, né? Esse aqui você vê, ele é mais consistente. Fiz vários extratos com esse pinus aqui. Depois eu voltei lá e não consegui mais comprar. Na época ele tinha uma árvore inteira fatiada. Eu comprei só uma prancha. Eu tava começando, não tinha, mas eu ter comprado a árvore inteira, porque inclusive era muito barato. É um pinus que eles cortam especialmente para fazer mesas, essas mesas mais rústicas e tal.
E é muito, muito bom de trabalhar. E madeira na rua, você já pegou muita madeira na rua? Já, então acha-se muita coisa. Madeira de demolição, tem muita coisa interessante, né? A madeira já tá seca, né? Então Sim, isso é uma outra... perfeito, né? É perfeito pra coisa. E normalmente você consegue pedaços pequenos, né? Que é o que a gente precisa normalmente. É interessante que às vezes já tive gente que já comentou lá no canal: ah, cara, você tem muita sorte, você achou uma embuia no lixo. Cara, eu tô olhando. Exato, tô olhando. Você começar a parar, passar na rua olhando com um olho mais apurado, você começa a achar de tudo, né? Então, às vezes, é questão de parar e procurar, né? Tem gente que acha dólar no lixo, né? Então, achar madeira não é tão fantástico assim, né? E de Moleque agora. Então, quebrou aquele braço? Qual que é desse taquinho aí? Então, esse aqui é meu taco de raiar. Ainda tá improvisado, mas também eu fiz ele a partir da tupia, né? Montei um eixo com 2 peças. Fez um raio só com a tupia, prendeu. Fiz um raio, né, com a tupia, peças bem maiores que essa, né? Basicamente, fiz um eixo. Você prende a tupia aqui na ponta, Isso. põe a distância que você quer e passa desenhando o raio. Passo desenhando o raio e eu cortei vários pedaços. Montei o taquinho. Legal. É um taquinho que funcionou muito bem até agora, mas o ideal é que ele fosse maior, né? Aqui deve estar mais ou menos com no olho 11,2, né? O ideal seria que fosse em torno de uns 15, né? Tá. Mas funcionou Mas muito bem até funciona, agora. né? Legal. Você aí tá com quanto de raio? Esse dele tá com 12. Você fez quantas já de rainhas? Eu fiz com vários raios diferentes, mas os outros são menos apresentáveis. Aham. Eu fiz com um outro pedaço de madeira aqui. Ah, tem os maiores, né? Tem esse tá um pouco maior. Esse aí é pino já. Esse foi com um pedaço de pinos, isso. Esse foi feito com kumaru. Tá. Mas não recomendo, porque a madeira é muito dura. Esse foi um outro feito com um pedaço de kumaru. Vamos ver. Olha lá o raio. É, funciona, né, cara? Não tem muita... Funciona. Se a escala estiver bem plana na hora que for fazer a parte de lixar, ele vai muito bem. Tem alguma história interessante, assim, de alguma madeira que você lutou pra conseguir ou não? Eu já trouxe madeira da gringa, né? Aham. Acho que foi o caso mais excepcional, assim. 2 vezes, na verdade. Eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, nada relacionado com luthieria e tal, mas na volta eu comprei madeira, um Home Depot lá, uma loja de departamento grande que vende muita coisa pra casa. Comprei maple, serrei, trouxe na mala. E uma vez também fui fazer um curso, né, área acadêmica, na Dinamarca. E esse foi mais incrível, porque eu tava andando pra rua assim e tinha tem um lugar lá em Copenhague que chama Christiantal. É um lugar todo alternativo. Assim. E aí o pessoal tava vendendo coisas de sucata e tinha lá um pedaço enorme de maple assim, perguntando, quanto que é? E era muito barato. Perguntei para um amigo meu se ele me ajudava a carregar. Ele falou, não, topa e tal. Eu comprei o serrote da pessoa e comprei o maple, cortei. E ele foi carregando. Trouxe na mala do mesmo jeito. Então. Difícil ia se justificar, né, se me parassem para perguntar o que era. Né? Ia dar um pedaço de madeira ia ser muito complicado. Porque essas coisas são difíceis e são caras de achar aqui. Né? Então, acabava compensando, assim. Foi quando eu fui comprar, eu tava fazendo um braço de contrabaixo e ela tava... Perguntei se tinha madeira, o cara falou, tem, mas tá muito verde e tal. E aí tinha uma prancha que eles usavam pra passar a carriola, assim. E aí eu falei assim pro cara, não, e essa daqui, você vende? O cara falou, mas você tá tudo arrebentado e tal. Eu falei, não, essa que eu quero, tava bem seca e tal. E ele me vendeu pra ele, quando a gente aparelhou, impressionante, tava muito bom. Que madeira que era? Era uma Itaúba, virou um braço no contrabaixo que eu fiz. Os meus trabalhos eu achei mais desafiadores, assim, né? É o contrabaixo de 5 cordas. Né? É o contrabaixo de 5 cordas. A gente não tem muitas ferramentas para serrar coisas retas, né? Então quando você faz um braço maior, fica ainda mais desafiador de você fazer tudo reto, tudo bem acertado e tal. Então é interessante porque para mim aqui, como você pode... O pessoal do Rio talvez não já tem uma ideia de como é pequeno aqui. Então, para você... Aqui, ó. Dá pra encostar nas 2 paredes, né? Dá com o braço, você encostar nas 2 paredes, né? O contrabaixo ele já ocupa um espaço aqui dentro que já é quase inviável de trabalhar com ele aqui. Sim. Então já é um desafio bem maior só de você ter que fazer um braço maior. Então foi um instrumento muito legal. Assim. Legal. E ficou na mão de um cara que é músico profissional, né? Tocou show ao vivo e tal. Então, isso foi bem bacana, assim, ver teu trabalho na mão de um cara que tá expondo ele, né? Legal. Porque fazer a guitarra também pra deixar só parada, ela perde um pouco do propósito, eu acho. Um monte de coisa aí em cima, né? Guitarra ali, onde você olha tem guitarra pendurada.
né? Ou pedaços de guitarra. Um pedaço de guitarra. O que é isso? Então, isso aqui é uma história engraçada. Isso aqui é o corpo de uma extrato, de um amigo que no momento queria reformar, que é músico, inclusive um cara muito virtuoso, assim, muito talentoso. E ele falou, eu gosto muito desse extrato, que é de uma marca X, que nós não vamos revelar aqui. Não, pode falar. Que ele falou, eu gosto muito porque ela tem som de extrato. É uma guitarra humilde, vamos dizer assim, né? Que marca que é? Era da Memphis. Assim, Memphis? É uma guitarra Memphis. É uma linha mais humilde, né? Vamos dizer assim. Né? E ele gostava muito da guitarra, falou assim, eu gosto muito porque ela tem som de extrato, né? E é um cara que exigente, vamos dizer assim, né? Sonoridade e tal. E realmente, a guitarra tinha um som legal e tal. E ele falou, queria deixar na madeira, pra ficar um visual mais legal. E é um conselho que nós vamos deixar para todas as pessoas, né? Tirar a tinta do instrumento não é uma coisa, primeiro, trivial, né? Depois a gente nunca sabe o que vai ter aqui embaixo, né? E nesse caso foi uma surpresa, porque o corpo da guitarra era de MDF. Então, o som da extrato todo ali que ele estava apreciando, provavelmente vinha de uma... Ou a MDF tem as características tonais do... Tradicionalmente tem uma extrato, né? Ou os captadores estavam fazendo esse serviço, né? Mas eu acho que não impede, por exemplo, que outros materiais, como por exemplo o próprio MDF, ou acrílico, ou coisas do tipo, também possam dar características tonais interessantes. Acho que existe um preciosismo muito grande, às vezes a gente nem sabe o que a gente está buscando, mas a gente aposta num tipo de madeira, nem sempre é aquilo que a gente está buscando, mas é porque todo mundo usa, então todo mundo tem que usar, né? Mas, tamanho, uma pele de MDF inteira. Você deixou dos dois lados. A gente começou tirando, nesse aqui que a gente fez. E ele não quis deixar na madeira? Não tinha madeira, né? Não tinha madeira. E depois ele vinha muito aqui na oficina, a gente era meio sócio nesse negócio aqui. E depois ele desistiu e largou aqui. É algo que a gente, em algum momento precisa voltar a mexer, né? Aprender um pouco de pintura usando isso aqui como teste, né? É uma outra ciência, uma outra... o acabamento é uma ciência à parte. Né? É uma ciência à parte. Eu acho que muda totalmente o tipo de laboratório que você tem que ter para fazer esse tipo de coisa, né? Eu sempre tive muita limitação técnica nesse sentido, né? Até que o primeiro instrumento que eu estou pintando, um instrumento para mim, obviamente, não tem que atender nenhuma exigência estética muito sofisticada, mas eu sempre deixo os instrumentos na madeira justamente para driblar essa coisa de ter que usar tinta e primer e coisas. Porque realmente é uma coisa bem mais complicada de se conseguir um bom acabamento, né? Legal. Isso aí, guitarra de MDF. Atendia, né, as necessidades, né? Até a gente descobrir, então, né? Tava tocando, né? Então... Até descobrir que era MDF, tava feliz da vida. Até descobrir que era MDF era de madeira, então... então era super guitarra, né? É o conselho, né? Mexer na tinta do instrumento é realmente complicado, né? Nunca sabe o que vai estar debaixo, né? Você gosta de inventar uns shapes diferentes, eu tô vendo aqui uns... Aqui, por exemplo... o desenho é seu, esse? Esse desenho é meu e tem dois corpos que foram feitos. Esse que eu tô fazendo ainda e o outro que virou um baixo. Um cheirinho de cedro. Esse é um cedro rosa. Interessante. Isso aqui é cedro e isso aqui é cedro também. Esse aqui também é cedro. Bom, passou por um tratamento. Mas aqui esse é um corte radial e tal. Essa peça era muito bonita, né? Mas esse cedro era consideravelmente mais rosado do que esse aqui. Esse é muito mais pálido, né? Até que tem a borda da tora aqui, né? Esse aqui é mais o tipo de cedro que é mais fácil de encontrar, né? Esse aqui me parece mais... Provavelmente são árvores mais jovens, né? Você sendo esse cara aí, que não é o super profissional, mas é um cara exigente, né? No tipo de trabalho que você quer fazer. Sugestões você dá, recomendações pra galera que tá começando, ferramentas, né? Forma de trabalhar, madeiras. O que você sugere para quem tá começando, assim? Investir nos bons equipamentos de segurança para começar, né? Eu acho que essa parte não dá... Tem coisa que cabe no improviso e tem coisa que não cabe, né? Acho que investir numa máscara para pó, num óculos de proteção, um fone de ouvido, um fone, né, para protetor auricular, porque as máquinas fazem bastante barulho e soltam pó, olho também sensível e tal. Então acho que nesse quesito não dá para ter muito amadorismo, sabe? Nesse ponto eu trabalho no laboratório, eu não posso pensar diferente, né? Então eu acho que tudo tem a ver
com o projeto e a ambição que você tem. Eu acho que se você for entrar lá na Steel McDonald's e quiser comprar tudo que tem lá, certamente tem ferramenta para fazer de tudo lá, né? Serve a todos os propósitos. Mas não tem ninguém que consegue comprar tudo aquilo, né? Porque o catálogo é enorme, né? Até pros gringos é caro. Até pros gringos é caro, exatamente. Então acho que tudo tem a ver com pensar num projeto, né? Se você está começando agora a tentar pegar um instrumento que é mais simples, né? Por exemplo, ponte fixa certamente vai ser mais fácil de fazer do que você usar um trêmulo ou uma Floyd, por exemplo. Então um instrumento provavelmente braço parafusado é mais conveniente do que fazer uma coisa que é um braço inteiriço, né? Pensar num projeto, né? E adquirir, ver quais ferramentas são o mínimo para você fazer aquilo, né? Eu diria que a tupia não precisa ser uma grande tupia, acho que a própria tupia laminada, que é menorzinha, já... Dá pra fazer sem, né? Eu já vi gente com furadeira, formão e fazendo, né? Dá pra fazer. Mas você precisa de habilidades manuais nesse caso, né? Eu lembro que tinha um cara, na época que eu tava começando, eu tinha acabado de comprar a tupia e tava muito empolgado, porque eu achava que o serviço que a tupia fazia era praticamente insubstituível, né? Eu vi um cara e ele tinha feito uma Les Paul. Se alguém está se aventurando no mundo da luthieria aí, ou está assistindo o vídeo, vê que a construção da Les Paul em relação, por exemplo, ao pensamento da Fender, vamos dizer assim, é consideravelmente mais complexo, né? O braço angulado, o corpo esculpido, exatamente. E o cara tinha feito uma Les Paul só com uma furadeira. E o trabalho tinha ficado incrível. Era na época, tinha comunidades do Orkut de luthieria, esse cara tinha postado lá. E tinha ficado incrível o resultado. Não toquei na guitarra, mas o aspecto estava muito bom, assim. E aí minha autoestima ficou baixa, né? Eu falei, pô, o cara, eu acabei de comprar a tupia, tô me achando o máximo e tal. E o cara só com essa furadeira já fez um estrago. Tinha ficado realmente muito bom, a gente colocou os frisos. Ficou uma guitarra com todos os elementos de uma guitarra de loja, né? Lógico que o verniz não era a perfeição e tal, mas, friso é um negócio que sem a tupia é muito difícil de fazer, né? Dá pra fazer, né? Talvez não seja a melhor maneira, tem um certo improviso e tal, mas dá pra fazer. Lá no canal mesmo eu fiz um vídeo com friso, né? Colocando o friso no instrumento com a mão. E a mão ficou dolorida umas semanas ali de ficar apertando a ferramenta. E eu acho que tem um negócio muito legal que é esse intercâmbio, assim, porque a gente voltou a conversar agora, muito tempo depois, né? E eu vi várias coisas no seu canal e falei, pô, cara, o cara achou uma solução muito simples de uma coisa que às vezes é complexa. Né? Porque no fundo a minha filosofia é de procurar a solução mais simples e mais barata sempre, né? Às vezes até em detrimento da qualidade em alguns momentos, né? Só pra falar, não, é o mais fácil, é o mais simples, é o mais barato, né? Mas às vezes é legal ter essa outra perspectiva de quem tô disposto a investir um dinheirinho a mais e fazer um projeto mais bem acabado. Né? Eu acho que tudo depende do seu objetivo, né? Se você, por exemplo, eu não ligo muito para a questão do verniz, então eu faço um acabamento muito básico nesse sentido, né? Mas tem pessoas que o cara quer o verniz brilhante, quer aquele espelhado como uma loja. Aquilo não é fácil de conseguir, né? E aí, às vezes você pode falar, mas eu levo num funileiro, eu levo num cara, tal. Normalmente, mesmo o funileiro, ele não está acostumado a trabalhar com aquele grau de perfeição. Então, e normalmente esses serviços também não são baratos, né? Porque o cara vai parar de pintar um carro, pintar um corpo de guitarra, ele vai cobrar o preço como se estivesse pintando o para-choque do carro lá, sei lá. Então, ainda mais para quem está fazendo num nível amador, mais amador, assim, uma coisa. Mas da gambiarra, na hora que você vê um orçamento para pintar um corpo, você fica, pô, não vale, né? Exato, provavelmente vai ser muito mais caro do que você investiu para fazer o corpo até então, provavelmente, tá? Depende da tua ambição, onde você quer chegar. Rapaz, no teu caso, qual foi a motivação? É que assim, eu comecei ao contrário, né? Eu precisava de um instrumento, eu precisava de um banjo. Eu estava gravando um CD de música infantil, precisava de um banjo para uma música específica e comecei a procurar pessoas e tal, e quem tinha o banjo falava, não, vou emprestar, sumia, né? E daí não sabia tocar, não sabia nada. Aí um dia eu passei e vi uma madeira na rua e falei, não, acho que dá pra fazer. Pesquisei na internet, vi lá, peguei as madeiras ali em buia, né? Construí por necessidade. Daí eu peguei gosto, né? Pô, fiz um banjo. Daí eu achava madeiras pequenas, né? Daí eu falei, vou fazer então um instrumento pequeno. Procurei um ukulele, né? Eu já fiz vários ukulelês, né? Porque tudo depende do tamanho da... Na rua, às vezes você não vai achar um corpo inteiro desse tamanho, né, cara? Isso aqui é uma peça única, difícil achar uma peça desse tamanho. Mas pecinhas pequenas, tal, retalho, você acha. E para um ukulele, um braço desse tamanho, né?
tampo é desse tamanho. Então é tudo pecinhas de 20, 30 centímetros, você resolveu o seu problema. Então eu comecei por necessidade, eu precisava de um banjo. Mas daí você pega gosto, né, cara? Você começa... Eu acho que todo o processo de fazer, ele é muito envolvente, né? Então, eu gosto muito da etapa em que você sai do bloco de madeira e você começa a dar o formato, né? Que é montar essas peças aqui agora. É uma das partes que eu mais gosto, assim. Porque parece que a coisa vai se realizando, né? Você tem uma coisa que, sei lá, você olha o bloco e fala, quando que isso vai virar Você olha um retalho de madeira, né? Você olha e fala, nossa, tá com formato de guitarra, né? Porque a pessoa olha uma coisa desse tipo, ela pensa que para dar, sei lá, fazer essa parte aqui, ou mesmo cavalo, tem que ter um computador, uma máquina muito especial para fazer isso, né? E, bom, não só pelo desafio de fazer, mas fazer mesmo em si é muito bom, né? É muito legal, né? É um hobby, né? É um hobby. Acho que uma coisa que é legal de conselho, assim, para quem tá querendo começar a fuçar nesse sentido, é que fazer para ser mais barato, eu acho que não é a melhor motivação, assim. Porque em geral não fica tão barato quanto a gente imagina. Não fica tão barato, porque sabendo que você já tem as ferramentas, tem a madeira fácil disponível, tem a peças fácil e tal, essas coisas custam dinheiro, né? Então eu vou nas lojas de instrumento, paquerar uns instrumentos de vez em quando, pegar umas ideias e tal. E eu vejo muito instrumento chinês que tem um aumento muito bom, sabe? E tá numa faixa de preço ali muito acessível. Às vezes o preço do instrumento é o que você pagaria pro funileiro pintar a sua guitarra. Às vezes o instrumento já pronto inteiro, né, cara? Asiático, ele chega muito barato na loja, né? Imagina quanto que ele é gasto para produzir lá, né? Deve ser quase custo zero, se você pensar. Mas ele chega de certa forma barato na loja, né? Então eu acho assim, fazer porque é mais barato, eu acho que é um motivo muito, muito pobre, assim, no sentido de... Às vezes tem algo mais especial nesse negócio do que só o fato de ser econômico, né? Que às vezes é a primeira motivação, né? Porque cada um vai cair nessa área por algum motivo, né? Exatamente, vai trabalhar de alguma forma. Então, tem gente que começou achando que ia fazer mais barato, às vezes até consegue. Eu mesmo tô querendo fazer uma guitarra por um orçamento de R$100, né? Então eu vou tentar ao máximo não gastar mais do que R$100. Uma das primeiras que eu fiz, eu fechei nesse orçamento aí, deu menos de R$100, o que era um certo desafio na época, mas os captadores eles já vieram de graça de uma guitarra que foi abandonada. Então não sei se vale, se vale. Só a parte elétrica, se você for colocar uma coisa de médio qualidade, ela já vai ficar razoavelmente caro, né? Comprar um captador bom, você vai pagar R$200, R$300 para começar. Então, eu sempre optei por pegar peças um pouco mais humildes, porque eu tenho só o prazer de fazer. Então, às vezes eu acabo pegando peças que não é tão top de linha, porque eu quero poder fazer mais um outro instrumento logo em seguida e ter dinheiro para fazer os dois do que coisa. Até porque cada instrumento que você faz, você aprende muito, né? Acho que vai ser eterno nesse sentido, o aprendizado. Porque prática é importante nessa etapa. Eu me considero um iniciante nisso. Ter a oportunidade de fazer o instrumento, pra mim, é o mais importante, eu acho. Sim. Temos uma conversa bem informal, mas acho que espero que o pessoal tenha aprendido bastante aí com a nossa conversa. É um assunto, assim, bem legal. Começar a fazer instrumentos, né? Começar a fazer coisas cada vez mais interessantes e aprendendo. Acho que tá todo mundo nesse caminho de crescer. Vamos descobrir como fazer de uma forma acessível, com as ferramentas que a gente tem no Brasil, com os recursos que a gente tem em mãos, né? Você não precisa de uma super CNC para construir uma guitarra. Exato. Esse lado experimental ele é muito cativante, né? Sim. Cativante. Eu achei muito legal, porque você construiu logo de cara um instrumento que é muito fã do canal. Você construiu um instrumento com a caixa acústica logo. Foi o primeiro, né? O primeiro foi o banjo, antes da... Foi o banjo, depois veio o ukulele. Já veio o ukulele, já com caixa acústica. E você já montou a caixa e tal. E depois eu tive a oportunidade de tocar no instrumento. E ficou muito legal, cara. Funciona, né? Isso talvez, você fala, não, mas olha só, a construção aqui não ficou tão legal, mas ficou funcional. E eu acho que esse é o espírito, sabe? Sim. Tipo, você não tá fazendo aquilo pra competir com os ukuleles que estão na loja, coisa do tipo, assim. Eu acho que tem um outro viés, né? Já teve até gente que me perguntou, quanto você cobra pra fazer um instrumento? Eu falei, cara, eu não posso cobrar. Se eu cobrar, eu vou ter que cobrar mais caro do que um instrumento de loja e vai ficar pior. Então, eu não gosto muito dessa palavra melhor, pior. Eu acho que fica diferente. Acho que é uma alternativa que não tem na loja.
por exemplo, uma guitarra, você não tem por padrão roxinho nas escalas, né? E tem muitas guitarras que estão em mão de músico famoso e tal, que tem roxinho. Né? Na gringa, inclusive, custa muito caro o roxinho, né? Purple Heart. O Purple Hearts, exatamente. Então, nome tem um apelo comercial mais forte, né? Custa realmente caro. Então, talvez aqui seja um pouco valorizado também o roxinho. Ele não pode ser feito em escala industrial. Sim. Certo? Mas quem quer ter, vai ter que ir atrás de alguém que faça. Então, é nesse sentido, ele tem um outro sabor, uma outra experiência de instrumento. Esse braço aí, o que é? Esse braço é maple aqui pro braço, e a escala é feita de pau-brasil. Pau-brasil. Esse pedaço que eu ganhei do marceneiro aqui já há muito tempo. É uma madeira que vai muito bem para escala. Bom, difícil de achar, né? Mas excelente para fazer escala. Ela é bem vermelha, escura. Lembra um pouco o roxinho, né? Mas é na mesma linha ali do IP, do roxinho. Uma madeira dura. Né? Tem que tomar um pouco de cuidado porque ela tem uma tendência a lascar, né? Tá. Mas, bom, estética. Esse aí já tava com traste, você tirou o traste. Eu tô reformando esse aqui. Esse aqui foi a segunda guitarra que eu fiz. Que faz parte desse conjunto aqui, ó. Tem guitarra pra tudo que é lado aqui. Essa aí foi sua segunda guitarra. Esse aqui foi a segunda guitarra que eu fiz, que foi montada de fato, né? Que realmente agora eu tô reformando ela, porque eu fiquei com um padrão estético mais exigente. Eu usei cedro pro corpo, uma peça única, e fiz o braço com maple e pau-brasil. Cedro cada hora tem uma cara, né? Acho que são subespécies, eu imagino, que dá mesmo tipo de árvore. Assim. Esse aqui é cedro, isso aqui é cedro. São duas coisas completamente diferentes. Essa madeira já passou por um tratamento, né? Ela tem um verniz nitrocelulose aqui em cima que eu deixei fosco depois. Mas era impressionante como ele era mais puxado pro rosa mesmo, de fato, em relação a esse aqui, que é um cedro muito mais pálido, né? Sim. Mas o cheiro da madeira se identifica quando tá lixando. Os veios, realmente tem uma consistência, mas o padrão de cor, ele varia bastante, assim. Padrão de cor, desenho das fibras, né? Acho que instrumento de madeira é igual garrafa de vinho, né? Você tem as produções, tem as safras. Cara, é chique, né? Pra comparar com o vinho. Cada um vai ser muito singular, né? Sim, então acho que tem algumas coisas só a natureza dá, né? De diferente. Acho que a magia de quando você faz o instrumento planejado dessa forma é você pegar esses pequenos nuances, né? Escolher um pedaço de madeira que tem um padrão de veios, que vai montar um conceito estético que você está procurando. Então isso às vezes no instrumento, lógico que os instrumentos comerciais, vamos dizer assim, também tem que atender a um padrão estético, né? Hoje eu vou nas lojas, aí eu vejo os instrumentos excelentes, né? Muito bonitos, então. Mas acho que a magia de você fazer compondo com as madeiras que você tem é um negócio diferente, né? Onde veio o maple? Esse maple eu fui fazer um curso nos Estados Unidos em 2008 e eu comprei uns pedaços para fazer 6 braços. Cortei e trouxe na mala. Então o pessoal tá trazendo um notebook. Eu acabei trazendo maple. Cada um traz o que é interessante para si, né? Legal. Atender os diferentes objetivos, né? Aqui ela tava com verniz e eu tô tirando. Tá lixando ela? Vou lixar ela toda ainda. Mas o maple tem uma coisa especial mesmo. Eu acho que tem muita madeira boa para fazer braço, certo? Uma das ideias de fazer os instrumentos com madeiras alternativas é justamente buscar outros sabores, né? Mas não é à toa que o maple protagonizou a maior parte dos braços de instrumentos, porque ele é realmente uma madeira diferenciada para se trabalhar, né? A hora que você tá fazendo toda a parte de lixa e de aspilhar, você percebe como mais fácil é trabalhar com maple em relação a outras madeiras. Ele já dá o acabamento logo, né? E é uma madeira assim que tem uma boa resistência, um padrão estético bem interessante, então ele atende várias qualidades, né? Eu tive a impressão que eu estava trabalhando com algumas madeiras, né? Tem madeira que se passou um verniz, passou alguma coisa ali, já dá um brilho, já fica legal na hora. O cedro mesmo me parecia uma madeira um pouco difícil de selar ela. Bastante porosa, né? Muito porosa. Bastante porosa. O maple parece que ele já vem envernizado, é impressionante. Acho que se você baixa a lixa 300 aqui, você tem a impressão que ele aceita mais lixa ainda, que ele vai ficar mais polido ainda, né? Essas madeiras mais duras, que nem o roxinho, o pau-brasil, o IP, elas dão um polimento que você consegue ver reflexo na luz, né? Sim. E isso já com cedro, por exemplo, já é mais complicado, né? Porque é muito porosa e tal. Né? Eu particularmente gosto muito do maple, não querendo ser muito conservador, mas ele é realmente muito legal
pra parte de braço. Né? Já usei bastante madeira diferente. Em cima no canto tem um monte de braço lá. Esse aqui, Vamos ver o que você tem. vou pegar um. Aqui é um cemitério, né? Então esse aqui é o primeiro braço que foi montado mesmo. Primeiro braço. Ele tinha um defeito na escala, porque na época eu não tinha um gabarito para fazer o corte na escala. Errado aqui na escala em si. Eu tinha feito a escala errada, né? E Tá. então ela não afinava, principalmente nessa região aqui a partir da casa 12. Uhum. Aí eu resolvi sacrificar o braço e pegar o O tensor. braço, que madeira que é essa? Esse aqui é o tauari. Tá. É uma madeira que eu encontrava relativamente fácil no interior. Eu gostei muito de trabalhar com ela, é bem interessante. Eu acho que tem várias das propriedades do maple, mas ela é um tipo de madeira que também você encontra com muitas tonalidades diferentes. Esse aqui era claro que parecia um maple, né? Esse aqui não é tão diferente. Esse aqui. A tendência dela é ser mais pro lado de um caramelo. Tá. Às vezes não é o que a pessoa está procurando, porque é uma madeira bastante clara para contrastar com esse No claro. Brasil é difícil achar uma madeira dessa cor assim, né? Mais próximo ao marfim. Claro, como maple, normalmente o pessoal aplica o marfim, né? Usa o marfim. Mas mesmo assim ainda é mais puxado para um amarelado. Né? Aqui era embuia. Na escala tinha usado embuia, vai depender muito da peça que você tem você colocar numa escala, né? Como regra geral eu não usaria. Varia muito, né? Varia muito e eu acho que a tendência é de ser uma madeira um pouco mais leve, tende a marcar mais, você aperta com a unha, você marca. Esse aqui não é o caso. Não estava bem. É uma judiação, inclusive, que o braço não foi tão bem feito como deveria, né? E custou sua vida. Mas dá pra salvar, não dá? Eu acho que ficou aprendizado, né? Você não pretende retomar quando tá muito estragado assim? Não sei se compensa. Mas tem algumas coisas, por exemplo, assim, ó, eu tinha furado errado aqui, então preenchi com resina araldite, né? E furei de novo. Então, algumas coisas que a gente faz para burlar, né, o processo. Com o tempo fui aprendendo a ter mais capricho aqui, né? Porque madeira, como a gente sabe, furou, não tem volta, pode preencher com a resina e tudo mais, mas não vai ser mais a mesma coisa, né? Então... Sempre dá pra disfarçar alguma coisa, né? Já pegando as manhas também. Tá pegando as manhas, exato. Vamos ver aí o que mais tem de material diferente aqui. Você falou do braço, você estava usando. Tem um maple, esse aqui tem um tauari. Esse aqui é um braço de contrabaixo que eu comecei a construir, tá ainda nos primórdios, né? E a princípio podia usar do marfim e uns filetes de pau-brasil que tinham. E eu arrisquei, colhei, ele tinha empenado. E eu achei que ele ia, com a colagem, ele ia se manter. Mas quem empenou aí foi o marfim. O marfim, a hora que cortou, saiu da serra, ele começou a empenar já. Essa é uma característica marcante dessa madeira, assim, né? Você passa na plaina, tira o empenado nas máquinas, na hora que você corta ele volta a empenar. Então esse aqui era uma prancha de 4 centímetros, 5 centímetros. E passamos na desempenadeira, passamos no desengrosso. A hora que foi cortar, né, coisa para fazer o braço, ele empenou de novo. Parece que tem muita tensão interna na madeira, né? Não sei se esse é o termo mais técnico, né? Sim. Tem para isso. Mas é muito difícil trabalhar com essa madeira, assim, porque... E perdeu o braço, né? E perdeu o braço. Hoje ele tá aí só segurando o cemitério de braços. Virou suporte pro cemitério. Esse aqui, vamos ver se eu consigo pegar essa. Mas fica a lição de se a madeira tá empenada, ou você plana ela até ela ficar reta, ou não usa, né, cara? Ou não usa, Porque eu tentar desentortar pra depois colar, ela vai voltar, né? A tendência é voltar. E a colagem não segurou. E pelo contrário, ele entortou as outras, né? Então... A tensão ali vira uma briga ali entre as peças. Foi muito frustrante essa coisa, porque a gente trouxe essa madeira de São Paulo na época, tava empolgado, um amigo nosso que mora lá comprou. Qual? O pau-brasil? O marfim. O marfim. O pau-brasil ainda é do pedaço que eu tinha ganhado do cara fazer janela. O marfim a gente trouxe de São Paulo e perdeu praticamente tudo que tinha no marfim. Só não conseguiu aproveitar quase nada. E comprou bastante coisa. Esse aqui é o meu projeto atual. Usando essa Telecaster. E aqui uma dica, ó, para fazer, para limar o canto do traste. A gente pode sacrificar uma lima onde a gente cola, né, Super Bonder ou Araldite nessa face. Isso aqui tem que ficar liso, né? Justamente para quando eu passar aqui e não machucar a escala, né? E uso a lateral da lima aqui para arredondar o canto do traste. Pô, que sacada, né?
Foi uma saída barata, né? Porque essa lima aqui, a gente consegue comprar uma lima dessa no R$1,99, né? Então, diferente da lima que liva os trastes profissionalmente ali da tradicional, que é bem mais cara, né? Bom, legal. Já consegue passar aqui sem danificar a escala, arredonda. Esse aqui é roxinho? Esse aqui eu usei roxinho na escala e maple no braço. Legal. Cadê o corpo dela, tá? O corpo tá aqui, ó. É o primeiro instrumento que eu tô fazendo no Bay, né? E esse aqui eu usei nitrocelulose mesmo, spray, né? Um instrumento que vai ficar pra mim. E eu queria testar essa parte de pintura. Eu gostei bastante do resultado até agora. Ainda precisa várias demãos, tem várias partes que a gente não pegou legal, não selou tão bem. Mas já tá... Mas eu gostei do resultado. Interessante. Não é, obviamente, um acabamento canônico, profissional. Hoje se usa coisas muito mais modernas, né? O verniz, tinta PU é muito mais indicado. Mas eu acho que para quem está fazendo, vamos dizer assim, um lado mais experimental e quer dar um acabamento com pintura, você não precisa investir num equipamento, porque o PU demanda equipamento, compressor de ar contínuo, compra thinner, compra coisa. Então eu acho que... A latinha de spray mesmo de nitro. Dá um fundo com primer, certo, né? Seria. E aí depois... Esse aqui você fez com primer? Esse aqui eu selei com Super Bonder embaixo, mas eu achei que não selou tão bem quanto se eu tivesse usado o primer. No começo eu tinha gostado, achei que aqui atrás ficou muito bom, mas na frente não pegou tão bem. E hoje eu usaria o primer antes de dar a tinta. Mas acho que vai ficar legal, acho. Até a lisinha branca. Eu queria pegar uma cor que contrastasse bastante com a escala do roxinho, que é uma cor forte, né? Sim. E essa guitarra esse aqui é um pedaço de mogno, que eu também tá há muitos anos parado aí. Eu falei, ela tem 4 centímetros, cabia só pra fazer até, eu não tava querendo colar tanto. E eu achava que o escuro do mogno não ia combinar legal com o roxo da escala, então eu arrisquei de fazer uma escala. Dá todo o destaque pro roxo, né? Eu acho que ficou legal. Bolinhas e tal. Então eu acabei arriscando pra fazer um pintor pintado. Gostei. Legal. Então, acho que tá... Primeiro teste aí de pintura. Pra começar, acho que tá legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa conversa, nosso bate-papo aqui informal. Acho que é sempre legal trazer alguém com um pouco mais de experiência do que eu, né? O cara que já construiu várias guitarras, baixos e tal, né? E contar um pouco dessa experiência da nossa luthieria de improviso, né? Luthieria amadora, mas sempre com muito carinho, muita atenção, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio, semana que vem. Curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um comentário principalmente, né? Às vezes uma das poucas recompensas que a gente tem com esse trabalho do canal é saber o que vocês estão achando, interagir com as pessoas, né? E divulga para os amigos. Tem um amigo que pode gostar dessa ideia de construir instrumento, às vezes já gosta de madeira ou gosta de instrumentos, né? Joga para ele essa possibilidade e apresenta o canal para ele, tá? A gente se vê semana que vem. Um abraço e até a próxima. Beleza? Obrigadão. Agradeço muito, viu? Valeu, prazer, enorme. Prazer. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.